Olá, turma! Hoje nós damos início à nossa segunda unidade. Dentro da nossa segunda unidade, nós trazemos a concepção da Seguridade Social, mas também trazemos ainda os princípios da Seguridade Social. Então, um dos princípios da Seguridade Social é justamente o princípio da seletividade e da distributividade na prestação de benefícios e serviços. E aí vocês podem estar se perguntando, mas professora, o que seria a seletividade e justamente a distributividade da prestação de serviços e também benefícios? É quando a gente pensa exatamente na necessidade de haver ali um direcionamento daquele recurso orçamentário. Nós temos dentro do tripé da seguridade a saúde, a previdência social e a política de assistência social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, dentro da perspectiva da saúde, como que vai haver aquela distribuição orçamentária? Como que eu vou dividir aquele recurso da saúde? Quais são as minhas prioridades? Então, justamente, a gente entende que o recurso destinado para a saúde, ela não vai atender todas as necessidades e expectativas da população. Então, é importante, sim, priorizar uma área para justamente empregar aquele recurso financeiro e justamente oferecer aquele serviço que tem uma maior necessidade. Então, a gente já sabe que o critério de seletividade é pensando exatamente dentro dessa necessidade de destinar aquele recurso orçamentário, mas a sua distribuição vai ser partindo justamente dessa necessidade, do preenchimento dos serviços, aqueles que têm uma maior necessidade. Então, a distribuição, ela vai ser direcionada àquele setor da saúde que tem uma maior demanda. Assim, quando a gente pensa também dentro da política de assistência, como que eu consigo fazer essa distributividade? É pensando exatamente isso. Seguindo, obviamente, a Política Nacional de Assistência Social, qual é a área que tem maior necessidade de receber recursos? Então, é muito importante que a gente pense justamente essa seletividade. Obviamente que nos melhores dos mundos deveria haver um recurso que atendesse todas as demandas, mas a gente sabe que na prática é importante sim que haja justamente essa seletividade, essa distribuição para justamente garantir a prestação de serviços. Então, é justamente pensando como que eu consigo ofertar aquele serviço para aquela população, mesmo entendendo com todos os meus limites orçamentários, mas como eu vou conseguir haver justamente uma melhor distribuição, como que eu consigo distribuir melhor o meu recurso, como que eu consigo distribuir da melhor forma aquele orçamento que tem disponível para aquela política. Então, a prestação de serviços e também a prestação de benefícios, ela pode ser justamente partir dessa necessidade, seja individualmente falando, como por exemplo os direitos trabalhistas se dá muitas vezes de forma individualizada, ou também pensando dentro do benefício coletivo, como por exemplo, quando a gente pensa nessa perspectiva mesmo de oferta, na perspectiva mais universalizada. Então é muito importante que a gente entenda que a seguridade ela pode ser sim pensada de uma forma individualizada, mas também pensada de uma forma universal como a saúde, mas principalmente também voltada àquela população que dela necessitar, como é o caso da política de assistência. Então é muito importante sim que a gente identifique a necessidade de haver uma seletividade aí, quando usa o princípio da seletividade, é mais pensando mesmo não na questão de escolha do público, mas pensando muitas vezes dentro dessa perspectiva de divisão de recursos, como que eu consigo identificar e fazer a seleção daquela área que mais precisa receber recurso dentro, obviamente, de cada política, tá? Não que haja uma definição ali, eu vou dar mais para Y ou Z, né? Mas pensando dentro dessa perspectiva de como eu consigo dividir o meu orçamento dentro daquelas políticas que eu identifique com uma maior necessidade emergencial. Obviamente que essa distribuição ela deveria ser feita da melhor forma possível, mas a gente observa justamente por questão da corrupção, por questão mesmo de uma má administração pública, muitas vezes essa distribuição, essa seletividade não atende os anseios da população. Mas pensando justamente dentro dos princípios da Seguridade Social, quando se pensa nessa seletividade, dessa distributividade, é pensando sempre no interesse coletivo da população, não no interesse individual daquele governante, ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.